Olá, não vou mentir, isto já é a 10ª vez que eu tento iniciar um podcast. Estou num meio pouco favorável à gravação do mesmo. Há pássaros que podem ser audíveis ou não a este microfone, e se conseguíssemos traduzir para a nossa língua, suspeito que a conversa seria mais interessante. Eu estou juntamente a uma pessoa que me apareceu junto ao microfone e disse: Roberto, posso falar contigo? Eu disse: faça favor. E essa pessoa é, juntamente ao papel de convidada, é alegadamente a minha namorada, a pessoa com a qual eu faço atividades lúdicas e educativas, supondo que uma coisa e outra são afastadas. Às vezes aprendo muito com o prazer e às vezes aprendo muito com a dor. A história da literatura está muito embrenhada na ligação entre ensinamento e dor, mas acho que descuramos, e quanto a mim mal, a ligação do prazer e do ensinamento. Eu suspeito que se a minha professora, em vez de me dar com a régua na mão, me desse com ela no cu, eu aprenderia muito mais. E isto é um começo como qualquer outro, é apenas para fazer uma adenda em que isto não vai haver cortes, haverá, possivelmente, como estão a ouvir, carros a fazer barulho e que nos devolve a imagem de não existir assim tantos carros elétricos como deveria existir. A Jéssica vai entrar assim a frio, de forma a que a ansiedade se aposse do seu corpo e fique totalmente desconfortável e sofra as consequências depois da gravação deste podcast. Havemos de falar de coisas interessantes ou apenas estúpidas, consoante a vontade de ambos. Jéssica, de que forma é que queres iniciar a tua intervenção neste maravilhoso podcast chamado Túnel de Vento, conduzido por este roliço chamado Roberto Gamito? A minha primeira introdução é: nunca vi uma introdução tão aborrecida na minha vida. Chata mesmo, enfadada, enfadonha. Não Sinto espicaça? que já não consigo ter condições para continuar. Além de que eu sou sempre apresentada como a tua namorada. O que é que isso é relevante? Isso é relevante para quê? Dá-te Para prestígio. quem? Mas prestígio para quem? Para mim? Em que moldes? Em que Se estiveres medida? numa entrevista de emprego, só para não esquecer que eu sou namorada deste gordalhufo chamado Roberto Sim, Gamito. porque tu és imensamente conhecido, não é? Imensamente. Sou anónimo, És anónimo. Portanto, Sou um eu sou célebre namorada do anónimo. um célebre anónimo. Um célebre anónimo. Muito bem. Pronto, não sei, guia-me, já que conseguiste perder quase 3 minutos de apresentação longa. Guia-me então, o que é que pretendes falar, cara anónimo? Cara anónimo, eu hoje, quando fui votar, vi uma situação que parece, para usar as tuas palavras, enfadonha, e que com a minha magia a nível de língua vou transformar numa cena entusiasmante. Eu vi uma pessoa quase a tropeçar. E isto pode parecer, isto é uma situação igual a tantas outras. Sim. No entanto, há programas de pessoas a cair e eu assisti ao vivo. Vi in loco, como se costuma dizer naquela língua morta chamada latim. Qual é a diferença desta meia queda, que não se chegou a concretizar para meu desgosto? Eu estava numa posição privilegiada para ver uma queda ali e não ia auxiliar. A queda deve permanecer ali. Eu, como uma espécie de arqueólogo, e entretanto mais uma moto, demasiado barulho para eu concluir um raciocínio. Vamos esperar que a moto passe. É o tipo de barulho que não... Pá, não achas que as motas, em vez deste barulho, deviam fazer música clássica? Aceleravam e ouvia-se um Mozart. Eu não sei se disse qualquer... ia falar da queda. Qual é a diferença? É que era uma mulher muito bonita, muito elegante, e qual é o meu parecer? É que a queda desmascara a mulher bonita. De repente há ali uma simulação e aquela suposta beleza que lhe deu tanto trabalho, a forma como ela estava a andar, parecia que estava num passarelo, de repente aquela falha no passeio desmascarou. É só uma pessoa atabalhoada. É só uma pessoa atabalhoada. Eu sei que esta cena não lhe traz nada de novo à vida, mas, por exemplo, eu também sou suscetível de cair. Em caso de queda, não altera nada. Eu sou atabalhoado,
caia ou não caia. Sim, eu gosto de dizer que é quando estamos mais desprotegidos, mais vulneráveis é que se vê realmente a pessoa. E quando estamos em situação vulnerável somos iguais praticamente a todos. Eu acho que isso é o mais engraçado. Portanto, o ridículo se calhar de vir a cair. Sugeres mais quedas, não é? Sim, mais quedas, situações de vulnerabilidade. Pode ser, por exemplo, também quando estás a praticar o coito, também te tornas bastante vulnerável. Eu não é, sou bem robusto quando pratico coitos. Sim, eu acho que se conseguires deixar cair essas máscaras és igual a qualquer um. Mas isso é uma mais-valia. Estamos a ser atacados por moscas e isso não é. Houve uma situação em que a Jéssica foi atacada por uma mosca em Espanha. Mosca essa que a perseguiu durante quase 1 quilómetro. Era uma mosca nacionalista. Nunca tinha visto algo assim. A mosca era tão... Era inamovível. Eu quero esta e vou atrás dela. Até perseguiu-a quase até à fronteira. E Estavam a fazer uma escolta. já Volta estava- para o teu país. exatamente, Ralé. é uma mosca nacionalista, como tu disseste. Mas se realmente situações de desconforto ou situações em que somos desmascarados são. E eu agora estou a ser atacado por 3 ou 4 moscas. São situações com as quais nós devíamos conviver diariamente. Então, pessoas que, por exemplo, a respeito de Lisboa, que são muito contra a calçada, essas pessoas estão erradas. Porque tu estás, em princípio, a diminuir o número de possíveis quedas. Ou seja, em Lisboa, a possibilidade de dares com realmente a pessoa vai ser mais difícil, não é? Porque diminui o número de quedas. A possibilidade de ser falso em Lisboa vai aumentar. Não sei se este raciocínio tem pernas para andar. Sim, eu acho que é sempre divertido, é sempre um momento de diversão imenso ver alguém a cair. Não, na verdade eu não gosto. Não gostas? Não é muito a minha cena. Mesmo há aqueles vídeos que só mostram os falhanços das pessoas e não... Se vires uma situação concreta, se estás a andar e nas imediações há uma pessoa que cai, qual é o teu primeiro procedimento? Vais ajudar, é como se nada fosse e passas, dás 3 ou 4 pontapés para ver se a pessoa está viva, Depende da chamas o performance 112. da queda. Sim, há quedas mais engraçadas. Ok, estás Essas a aí uma pessoa acaba por ter que rir, não é? Mas a queda, Mas normalmente faço aquele som de... E depois depende. mas nunca te rires. A queda, se consumar, ou seja, uma queda à antiga, não é? A pessoa está a andar de forma vertical ou na diagonal, Vertical. se for corcunda, não é? As pessoas que andam em itálico já andam ali, a queda já é só meia queda. Um corcunda nunca cai, semi-cai, não é? Está a meio. Será que, utilizando as tuas palavras, que não devemos rir das pessoas que caem, mas o corcunda não cai como as outras pessoas? Será que podemos rir dos corcundas quando caem? Não, porque ainda por cima é deficiente. Não podes te rir dos deficientes. Sente, é só uma corcunda. Mas é uma deficiência na mesma. É só assim uma bossa, se estiver assim É todo... uma deficiência na mesma. Não é mais... Não podes te rir das pessoas deficientes. Mas não condeno. No entanto, no caso do corcunda, pensando naquelas figuras que nós fazíamos nas aulas de ginástica para fazer a cambalhota, nós, por momentos, adquiríamos a postura do corcunda para enrolar. Ele já está mesmo com o corpo próprio para enrolar, para fazer cambalhota. É mais uma cambalhota com lomba. Exatamente, ou seja, cair não lhe faz efeito nenhum. Ele até agradece. Olha, já caí, vou rebolando até casa. E será que não podemos rir nessas situações? Podes. Deixa-te rir, estamos no país livre. E se, por exemplo, se for uma velha corcunda cujo calçado são sabrinas, assim está equipado para a ginástica, aí posso rir. Pode, é bailarina. Aí posso rir. Aí deixas-me rir. Isso pode ser chamado dança contemporânea. Pode. Gostas de dança contemporânea? Eu gosto muito. Tu viste recentemente aquilo que podemos chamar, em parte, dança contemporânea. Sim, não percebi nada, mas acho que é por ser contemporâneo. Mas a Ainda dança estão a avaliar o sentido. da vida? Por isso é que lhe chamam contemporâneo. Ainda não Ok. tem bem o nome. Todos têm nomes interessantes. De repente é contemporâneo, mas é contemporâneo. O contemporâneo é o que está a acontecer no momento. Daqui a X tempo já é na época
Da arte contemporânea. Qual arte contemporânea? Já passou, caralho. O que é que achas que os críticos de arte, ou mesmo uma pessoa tem Aposto que formação, eles não tinham um nome para chamar à merda de arte que está a acontecer. Então chama-lhe contemporâneo. está tudo no mesmo saco? Está tudo no mesmo saco. Que é o saco. Eu não faço puta ideia que está a acontecer. Deixei chamar a inteligência artificial para dar um nome a isto. Mas como ela ainda não tinha surgido na altura, eles tinham que dar um nome qualquer. Então foi arte contemporânea. Mas é um nome bonito. É. O que é que achas que as pessoas do futuro vão dizer da nossa arte? Não faço ideia. Não sei o que é que vão inventar. Provavelmente não vão ser pessoas a falar sobre arte. Ou São seja, robôs. o próximo crítico de arte daqui a uns séculos será um robô que vai criticar tudo o que está para trás. Sim, exatamente. Baseado no que já foi escrito. Porque ele não inventa, não é? O que vai ser ainda mais parvo. E será que ele depois o robô terá um escravo de carne e osso para perguntar coisas que ele não sabe? Mas o próprio escravo também não vai saber. Pá, mas inventa. É Porque que nós... estamos em círculos. Estamos em círculos. A partir deste momento vamos entrar em Inventa. círculos. O ChatGPT também, aquilo que se chama o delírio, quando ele começa a delirar. Sim, mas ele inventa factos históricos, não é? Mas o ser humano também tem essa capacidade. A minha questão é, será que há diferenças entre a forma de inventar do ChatGPT e variantes e as nossas formas de inventar? Ou é tudo a mesma Acho que origem? não sei se há uma resposta para isso. Eu não estou a pedir respostas. Pá, a gente andar aqui à volta com teses, não estamos a fechar nenhum acho dossiê. do que eu tenho ouvido por alto, não sei se sabem uma resposta para isso. Há quem diga que ele pode chegar a um patamar que consegue ser autossuficiente para aprender. Ele consegue continuar a aprender sozinho. E achas que chegado aí vai olhar para nós como uma espécie de praga? Segundo as distopias que existem, poderá ter essa interpretação que se nós queremos perseverar ou não chegar à extinção enquanto humanos, nós próprios estamos a ir ao encontro da nossa extinção, a não ter cuidado mínimo com, nomeadamente, o ambiente, essas questões todas. E se ninguém colocar um travão, e que pode ser interpretado pela inteligência artificial, que tem que ser ela a colocar esse travão, poderemos chegar a esse patamar. Achas que ficava mal se eu dissesse agora a palavra cona? Não. Ok, mas não faz sentido, mas achei por bem, porque, por exemplo, a inteligência artificial não tem esse à vontade. Sim, não é espontâneo, não é tão espontâneo, não é? Mas será que existe espontaneidade? Ou existe algo que é visto como robótico e depois aquilo que é diferente disso nós achamos que é espontâneo? Eu acho que há espontaneidade, nomeadamente talvez mais na componente não verbal. Tu não consegues, a não ser que treines muito, tu não consegues muitas das vezes evitar uma certa expressão ou um movimento corporal. Mas alguém que tenha dificuldades motoras? Sim, mas estamos a falar de quem não tenha. Mas eu estou a falar de quem tem. De quem tem, sim, só se... É pouco até espontâneo? na cara, até próprio na cara. A não ser que esteja paralisado até na cara. Se, por exemplo, eu era O reconhecido... Stephen Hawking. Mas, ok, alguém era reconhecido como, olha, o gajo é bué espontâneo. Depois dava-lhe uma trombose que apanhava metade da cara. Ficava 50% espontâneo. Não consegue demonstrar? Ficava com 100% espontâneo, ou aquela parte que ainda conseguia a espontaneidade tinha que exagerar, não é? Sim, Acho eu. Todos a dizer coisas parvas. Não sei se isto tem algum fundamento. tem fundamento. Tem um Tem fundamento. coisas parvas. Gostas de coisas parvas? Assim, alguma coisa parva que te atice a curiosidade? Qual é a coisa mais parva ou a última coisa parva que descobriste sobre a humanidade? Epá, não sei. Não sabes? Eu acho que é as pessoas votarem no Chega, mas já entramos por política. De alguma forma, a política é tudo. Eu recordo-me de... Não consigo fazer o registro histórico, não sei quando é que isto começou a mudar. Mas eu reconheço essa frase já há algum tempo. E essa frase causava-me
algum desdém ou achar em parte que simplificava demasiado, porque há frases que são variantes dessa. Ouvi a matemática é tudo, a ciência é tudo, a religião é tudo, a filosofia é tudo, e em parte Letras leva-te para o desemprego. diz, Letras leva-te para o desemprego. mas isso é outro tipo de frases, mas achar que uma determinada área é suficiente para como se alcançasse tudo. E de facto, em relação à política, à medida que te vais politizando, não sei que processo é esse, mas à medida que vais amadurecendo lucidamente, percebes que a política está mesmo presente em tudo. Está mesmo. E onde ela realmente ganha força ou perde força é no trabalho. Cada mudança política, para um lado ou para o outro, afeta logo o trabalho. Nas outras áreas, eventualmente vai afetar, mas leva muito tempo, ou então há um labirinto entre a medida e a área que é afetada. Na questão do trabalho, é rapidamente, assim que há uma medida, há logo uma afetação no trabalho. Não sei se isso é estúpido, não sei se. Mas parece-me que é resultante de. À medida que cresces, vais-te dando conta disso. Não sei se é algo que gostes de pensar, é algo que te interesse. Apesar de eu já saber as respostas, vou fazer de pessoa que não sabe. E então podes mentir ou dizer aquilo que mais te aprover. Sim, eu acho que a política mexe com tudo, obviamente. Mexe com a educação, mexe com a saúde, mexe com o trabalho, mexe. E às vezes não estamos muito cientes disso, a verdade é essa. Porque eles falam tanta coisa que acaba por se abafar e de facto é algo que depois dilui-se. Atualmente o que eles têm vindo mais a falar é as questões da habitação, porque depois os políticos vão buscar temas que estão muito quentes e é isso que vai lhes abrir a porta para vender a sua ideia, porque eu acho mesmo muito ridículo como é que tu tens que promover o teu partido como se quase fosse um produto. Quer dizer, tens que andar na rua, tens que gastar dinheiro em alterar os carros e pôr não sei quantos mupis e merdas que, quer dizer, somos todos pelo ambiente e depois andamos a poluir com estas merdas de publicidade que não valem nada, com frases, 2 ou 3 palavras que é para ver se entra na cabeça. Para ver se entra e é do género, eu é que sou o melhor partido, eu Por é exemplo, que vou resolver. aquela que está ali à frente. E depois eu quero saber efetivamente quais é que são os planos dos partidos, das autarquias e das freguesias e das câmaras e o raio que parta. E eu faço pesquisas na internet para saber, por exemplo, do meu município de Lagoa e não encontro nada. E vou ao jornal regional e só vejo caras. O que é que me importa a cara? Não me importa de nada a cara. O que é que isso vai fazer diferente? Nem sequer me interessa também a profissão dessa pessoa. Eu quero é ver essa pessoa a discursar e a mostrar medidas, mas também não são nós defendemos uma melhor habitação, nós defendemos uma melhor saúde. Não, mas como é que tu vais defender isso? Quer dizer, vais defender uma melhor saúde, por exemplo, se não há recursos, nomeadamente a questão da habitação também. E do trabalho também, mas o trabalho eu penso que até fica diluído nestas questões mais flagrantes, que é a questão da saúde e da habitação. Porque no fundo são os mínimos para tu teres qualidade de vida, teres um sítio onde poderes dormir, teres saúde, que é para depois poderes trabalhar. Claro que depois o trabalho é o culminar disto tudo, não é? E é isto basicamente. Não percebo porque cai este marketing todo. Quer dizer, também demonstra que o eleitorado não está suficientemente interessado para procurar esta informação, então eles têm que quase meter pela boca abaixo, como se fosse um produto. Olha, eu é que sou bom, eu é que coisa, eu é que fiz, eu é que aconteci. Por exemplo, na Câmara de Lagoa,
Aposto que eventualmente vai ganhar o mesmo partido e acredito que tenha a ver com o investimento que eles têm feito ao longo do tempo de colocar televisões, MUPIs e tudo mais a dizer o que é que eles têm feito. Portanto, aquilo cria a ilusão de que aquele partido tem feito muito e pode ser, lá está, só uma ilusão. Porque, pronto, vivemos todos da ilusão do que é que fez e o que é que não fez e o que é que vai... de promessas. E está provado que a concentração de coisas feitas antes das eleições tem uma razão de ser devido à nossa memória a curto prazo. Como nós não temos memória a longo prazo, e daí é sempre uma pescadinha de rabo na boca. Não fazem grande coisa, pois condensam. Às vezes são coisas, e têm de ser coisas visíveis, não há coisas invisíveis, porque caso contrário, depois a população não vê que está a ser feito. Mas às vezes essas coisas invisíveis são aquelas que realmente precisam ser feitas. E depois dá-se o caso, por exemplo, a gente está ali, aquele slogan que me parece um caso muito paradigmático, ou melhor, uma das formas de se apresentar nos outdoors. É uma frase, se formos para o espectro mais à direita, este que estamos a ver é da CDU. Se for mais à direita é aquele modelo que apela às emoções, mas se dissecado não diz bem nada, e este aqui é também um medo de dizer seja o que for, e então dizemos algo como afirmar Silves. E tu podes até desmontar humoristicamente que o Silves tinha problemas de autoconfiança, precisa de se autoafirmar, mas o que é isto de afirmar Silves? O que ainda não está no mapa? Abrimos o mapa e ele não está afirmado, não, está desfocado, precisamos de afirmar. O que é isto? E isto revela uma impotência intelectual para dizer seja o que for, e nesse aspecto a esquerda mais radical está vários passos à frente, pelo menos tentam um slogan qualquer. Aqui nem sequer tentaram. Não, eu disse a direita radical, espero eu. Pensando no Chega, espero. Como não vou editar, alguém que chega aqui... Sim, mas é como eles dizem, eu venho salvar Portugal, logo sim, são salvadores, é um comitê de salvadores. Não, a questão, eles vão pegar pela questão muito mais nacionalista, na minha opinião, em termos de marketing, da merda que é trabalhada com o marketing, eles estão 1000 pontos acima. Porque eles para já estão onde é que eles foram pegar aqueles slogans? Eles foram pegar ao caldeirão de indignação. Todos esses slogans da indignação vemos, e do nacionalismo. Tudo isso já havia. A questão dos tachos ou de salvar, ou seja, são coisas que já ouvimos por aí. Esta por outro lado. E é a cena de completamente generalista. Eles vêm como os heróis que vêm a resolver, têm sempre a bandeira de Portugal por trás, e o Chega resolve. Problemas da habitação, o Chega resolve. Portanto, é o que nós procuramos que haja alguém que venha resolver o de mal que está a acontecer, porque foi por um partido passado, aquelas lengas todas, e efetivamente são só chavões, não dizem nada, não transmitem nada, mas mesmo isto tem acontecido na esquerda, que não passa confiança nenhuma. Vamos aumentar os salários, vamos a não sei quê. E ok, mas traduz-me lá isso em como é que vais realmente efetivar isso. Porque só assim é que nós conseguimos pôr as coisas em perspectiva. Em perspectiva, exatamente. Para terminar, tenho aqui algumas frases de um sujeito chamado Lichtenberg. É um gajo, não sei se é alemão, também não interessa. Ele escrevia aforismos, são frases curtas, muitas vezes com um tom de humor. E vou dizer aqui algumas, e se merecer algum comentário, das mais conhecidas é uma faca sem lâmina da qual se tirou o cabo. Merece-te algum comentário esta frase? Vamos tirando tantas camadas para não ofender, para não mexer, para não envolver com o campo do outro, que acaba por perder a utilidade inicial. Às tantas é só uma ideia de faca, porque nem está a parte cortante da faca, nem está a parte o suporte da faca. A faca já só existe enquanto abstração, mas nós ainda não estamos... não estamos, como é que eu ia dizer, ainda há uma relação afetiva com a faca, ainda é por isso que a faca aparece, mas aproximamos-nos
dessa faca e percebemos que não tem lâmina e também não tem cabo. Ou seja, a faca não existe, existe como espírito da faca. Nós ainda não chegámos ao ponto de fazer o luto da faca, afinal a faca não existe. Então criamos expressões, e isto pode ser em vários campos, como em questões mais práticas, como há pouco estávamos no guardanapo. O guardanapo qualquer dia é só um projeto de guardanapo, está cada vez mais fino e às tantas o que eles dizem está aqui uma caixinha com ideias de guardanapo. E alguém diz-te guardanapo, só te diz guardanapo. É um guardanapo ao qual falta a espessura e a espessura, a largura, ou seja, não tem dimensões nenhumas. É um guardanapo a 0 dimensões. E tu, mas um guardanapo a 0 dimensões não existe. Não, é um guardanapo a 0 dimensões. Há pessoas que leem demais para poderem ser sábias. Vou continuar. Eu vou continuar e depois aquela que te apetecer dizer alguma coisa, interrompes. É quase impossível carregar a tocha da verdade sem chamuscar a própria barba. Os livros que nos ajudam mais são aqueles que nos obrigam a pensar mais. Nada contribui mais para a calma do espírito do que não ter opinião. É difícil levar a sério alguém que se leva sempre a sério. O primeiro passo para ser ignorante é presumir que já se sabe tudo. Compreender uma piada é um sinal de inteligência, não é o que se lê, mas o que se relê. Ensina. Quando se fala muito de liberdade, é sinal que ela falta. Nunca se pode falar do mar sem falar da costa. Essa é boa, essa da liberdade. Porque a liberdade é daquelas coisas que é como Talvez quanto mais se fala de uma coisa, mais se quer esconder essa coisa às vezes. Não sei, nunca pensei muito, mas pode fazer sentido. Mas a liberdade é esse... Se tu estás num cenário onde há liberdade, não decidas falar nela, então não ouves falar da liberdade. Aqueles que mais falam de liberdade foram aqueles aos quais a liberdade foi negada. Não é? Que é, provavelmente, aqueles que mais falam sobre liberdade foram aqueles que foram exilados de um regime e tiveram realmente, porque aí a liberdade provavelmente não é a única coisa, mas a liberdade é muito difícil definir a liberdade, a não ser que te retirem. E a partir do momento que te retiram, sabes, é quase aquela frase do Agostinho, do Santo Agostinho. Eu sei sobre o tempo, mas se me pedem para falar dele, eu não sei. E no caso da liberdade eu, enquanto estou livre, não me peças para falar de liberdade. Mas a liberdade acho que é um tema que não é fácil de definir, ou seja, a liberdade não é fácil de definir. E talvez no passado fosse ser livre era não estar sob a alçada de alguém, não é? Ou seja, nomeadamente se fosses escravo, não eras livre. Mas hoje em dia tu questionas muito então o que é a liberdade, porque neste momento nós somos livres. És livre, nomeadamente para pensar e para falar. Não há assim alguém que anda atrás de ti mesmo para falar de questões de política, mas na mesma não sei até que ponto é que depois nos meios oficiais realmente te podes exprimir livremente. Qual é a tua opinião? A minha opinião em relação à liberdade é que é muito difícil defini-la, principalmente se vives num regime em que estejas a fruir da liberdade. Ela é mais bem definida quando estás num sistema em que te a roubam. É uma coisa que só dás por ela na sua ausência. Parece que, como grande parte das coisas importantes, por exemplo, o amor também me parece que seja uma coisa desse género. Podes dar por ele, mas sabes a sua real dimensão se te retirarem. Parece é alguém que, ou seja, é uma espécie de animal que tu só reconheces a dimensão dele quando ele está afastado de ti. Por exemplo, não sei se é o melhor exemplo, mas a questão da maquilhagem. E aqui, pronto, parece que estou unido hoje muitos que nada tem que ver uma coisa com outra, mas
um certo tipo de maquilhagem só é bom quando não se deixa ver. Quando é demasiado visível, quando é demasiado pirotécnico, às tantas parece que a pessoa se enterrou debaixo da maquilhagem. E a liberdade, em algum aspecto, tem esta presença. Se tu atafulhas o teu discurso com palavras de liberdade, é porque não lhe dás assim muito valor, não é? Não, eu parece-me que a liberdade é daquelas palavras para ganhar força tem de estar bem acompanhada a nível de palavras. Não é uma palavra que se possa rodear de adjetivos, é algo que tem de sair quase como um grito, não é? Caso contrário, uma liberdade sussurrada, em condições em que estás rodeado de sensores, percebo, mas num cenário em que dizes que a liberdade é possível e tens de a sussurrar, então estás-te a enganar a ti próprio. Parece-me que o tom da liberdade tem de ser sempre um tom de alguém que bate com a porta, aí é que me parece que ela é bendita. Parece que tem de haver uma boa dicção associada à liberdade, de forma metafórica, claro. E não sei se queres fechar com alguma palavra, com alguma ideia, e damos por completo este episódio do Túnel do Vento. Entretanto, também saíram outras coisas onde eu tento falar de forma mais ou menos humorística, e podes terminar como quiseres. Não tenho nada para dizer. Não? Não, nada. Não queres dizer uma palavra, uma ideia, qualquer coisa que queiras fechar e não ficou fechada? Não? Não. Não? Obrigado, Jéssica. Nada. Queres um beijinho? Fora da gravação? Quero. Tchau.